Podcast do livro Assim Que É, a história do RZO. Salve! Aqui Jeff Ferreira. Então, a ideia de criar o livro do RZO, Assim Que É um livro que conta a história aí da rapaziada da Zona Oeste, nasceu primeiramente por eu ser muito fã do grupo, né? Eu acompanho o RZO desde a minha adolescência, cresci ouvindo o som do RZO, me lembro de uma aula de geografia. Minha professora pediu para cada aluno levar um CD para debater algumas ideias em sala de aula, né? E tinha um rapaz, o Thiago, que ele era muito fã de rap, né? Então ele levou alguns CDs que ele tinha, se eu não me engano ele levou vários, né, naquele dia, levou alguns espaço rap e tal. E um que ele levou tinha a música O Trem do RZO. Então aqueles versos melódicos, né? Subúrbio pra morrer, vou dizer, todo perigo não basta, porque... contracenando com a letra pesada, né, da música, da situação precária da ferrovia, de quem precisa pegar o trem como meio de transporte para se locomover, para ir trabalhar. Aquilo mexeu demais comigo, tá ligado? E eu passei então a prestar mais atenção nessa letra toda vez que ela tocava. Porque quando você mora em bairro de periferia, né, mano, é comum, pelo menos era comum, né, você escutar os caras escutando rap, né? Escutando espaço rap, escutando algum CD. Então, ia numa esquina, tava tocando, né? RZO, ia na outra Racionais, na outra Sabotagem. Era muito comum. E sempre que tocava o RZO, o trem, eu prestava atenção. Mas isso já foi um pouquinho tarde, né? Já foi em 2002. Porque o trem é de 96. E logo depois saiu então Pirituba Parte 2. Né, saiu no CD Evolução é uma Coisa, mas a música foi muito trabalhada na 105, no espaço rap, e ali eu já escutava demais ela. Então, o RZO do trem e o RZO de Pirituba Parte 2, né, o mesmo grupo e tal, comecei a ir atrás de mais canções dos caras. Depois apareceu o CD Todos São Humanos lá em casa, né, numa época que eu nem tinha rádio que tocava CD. Eu sou da geração do toca-fitas, né? Da fita cassete. Então eu criava minha playlist ali na fita cassete. Lembro até hoje, um lado da cassete era raps variados, né? Então tinha Taíde, Black Alien, Conexão do Morro, Consciência Humana, Racionais. E do outro era só RZO. E aí veio o skate, né? Eu escutava aquelas músicas do RZO. E foi instigando. Quando apareceu um toca-fita em casa... aconteceu um movimento lá que eu chamo da Calçada do Jefão, né? Em alusão e homenagem à Laje do Elhão. A Calçada do Jefão era um lugar em frente de casa onde todo mundo colava para escutar música. A gente colocava o toca-fita ali na calçada, o CD player, né? Já era um CD, um toca-CD. Tinha uma extensão quilométrica para conseguir ligar o rádio na tomada. E depois meu pai até fez uma adaptação que era o seguinte... uma tomada na calçada, tipo, fez uma gambiarra lá pra gente ter uma tomada, não precisava mais usar extensão, então plugava ali o radinho na tomada e a gente varava, né, começava ali por volta das 6, tinha o Espaço Rap Parte 1, aí ele parava às 7 horas pra Voz do Brasil, e das 7 às 8 a gente colocava o CD Evolução é uma Coisa, e depois voltava no Espaço Rap Parte 2, até acabar, né, e às vezes emendava ali no Encontro das Tribos. E aí eu confesso, né, mano, tinha uma hora ou outra ali com rap que tocava, a gente não curtia muito, então metia o CD do RZO ali, né. Então a Calçada do Jefão era isso, era um centro cultural descentralizado. Ali a gente debatia várias ideias, né, ideias de política, de quadrinhos, de futebol, de desenho, histórias em quadrinhos, de arte em tudo, né, fazia desenho, fazia grafite, era muito louco. E o RZO, ele era a trilha sonora de tudo isso. Ele foi a trilha sonora de tudo isso, né? Eu entro no colegial ouvindo RZO, eu saio do colegial ouvindo RZO. E eu desenhava, né? Grafitava. Tinha uma prancheta grafitada com
as iniciais, né? RZO, e era minha companheira. Então as lembranças são muito boas do grupo, né? Em vários momentos bons da vida. E quando a gente fala de RZO, eu quero dizer que os integrantes também, Elhão e Negrali, que lançaram o álbum em conjunto, o Sandrão com as suas músicas solas, Hospitais era uma música que batia muito forte ali na época, junto com Respeito Oriental. DJ Cia também sempre foi uma inspiração, né? A música, inclusive, de DJ Cia do álbum Evolução é uma Coisa, é uma das que eu mais ouço do RZO, inclusive até hoje, né? Cia se diverte na arte de fazer scratch. Marcou muito, é icônico isso, né? Um DJ tendo uma música para falar dele. Durante toda a música ele também faz suas performances, faz seus scratches e colagens. Isso é muito louco. E DBS também, um cara que saiu dali desse núcleo do RZO, o Sabotagem, enfim, né, mano? Então, todos esses caras aí, eles contribuíram muito pro meu desenvolvimento, então, por isso, homenagear eles, né? E se a gente for ver hoje, o maior grupo de rap do Brasil, unanimidade é o Racionais MCs, né? Todo mundo sabe da importância e do legado desses 4 pretos mais perigosos do Brasil, né? Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock, KLJ. Porém, o RZO é um grupo que vem ali da mesma facção, digamos assim, né? O Todos São Humanos foi produzido pelo Racionais, é um álbum emblemático. O Racionais colocou o RZO em várias oportunidades. Teve um momento ali que eles meio que se fundiram, né? Formaram Big Bang Bug Johnson. E, enfim, então o RZO ele vem, na minha humilde opinião, no mesmo patamar ali do Racionais. Tem um legado incrível. É uma das escolas tão importante, tão influente quanto o Racionais, né? Claro, cada um ali tem o seu recorte de tempo, né? De momento que teve no auge, seu álbum. Mas ambos com contribuições igualmente importantes para o rap nacional. E por que escrever então sobre o RZO? O primeiro ponto é esse, né? Por ser fã dos caras. O meu primeiro livro eu escrevi ele em 2012, chamado Mangue Beat, A Revolução da Lama. E ele conta a cena musical pernambucana, né? Chico Sainz, Ação Zumbi, Mundo Livre S.A. e toda a movimentação cultural que eles fizeram no Recife dos anos 90. E eu acho que o que eu tomei gosto é disso, né? De escrever sobre pessoas importantes da música. Então o que foi feito ali no Nordeste brasileiro, né? Nos anos 90, em Recife, Olinda e demais cidades pernambucanas, foi de extrema importância para a música brasileira, né? E o Mangue Beat ele engloba muito do punk rock, do hip hop. Ele tem toda essa vivência de periferia. E depois eu comecei o projeto Submundo do Som, passei a fazer várias entrevistas com personalidades da música, do rap, do rock, do hardcore, do punk, da MPB, do reggae, do raga. Resolvi compilar as primeiras entrevistas em um livro, então fiz o Submundo do Som Entrevistas Ano 1, que pega entrevistas ali desde 2014, quando eu criei o site, e vai até o final de 2017. E depois, em 2018, então, eu lanço o livro 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, né? Que em 2018 fazia então 30 anos do disco lançado em 1988. Esse terceiro livro do disco Hip Hop Cultura de Rua foi o que mais assim, me abriu portas, né? Participei de entrevistas, debates, um livro que chegou em várias pessoas, né? Deu uma repercussão legal. E ali, cara, diferente do Mangue Beat, porque é um livro antigo de 2012, eu cometi muitos erros naquele livro, né? Tanto do processo de escrita, de pesquisa, porque eu não sou jornalista formado, eu não sou escritor, né? Tudo que eu aprendi, assim, de pesquisa, de escrita, foi na rua, no dia a dia aí, né? Tentando, aprendendo, errando. Mas com o Hip Hop Cultura de Rua, apesar dele ter sido um projeto feito sozinho, né? Toda a parte de revisão, de escrita, capa, diagramação, de tudo, né, mano? Ele foi meio que sozinho. Teve algumas pessoas que ajudaram, mas ele foi muito sozinho e acabou passando alguns erros do ponto de vista, assim, do detalhe final, né? Algum errinho de digitação acabou passando batido. Mas ele é um livro que chegou bastante nas pessoas, foi tendo revisões ao longo do tempo, né? Hoje ele tá redondinho, tá da hora.
E aquilo me aflorou, falei, pô, eu consigo fazer um trabalho profissional, cada vez trabalho melhor que o anterior. E fui pesquisando então sobre o RZO, né? Um grupo que eu sou fã, que tem toda essa experiência que eu comentei aqui, e me aflorou como autor, né? Como pesquisador, de ir atrás, de querer pesquisar. E iniciei a pesquisa, né? Que vai ser um tema para o próximo podcast. Mas é isso, né? Essa é a minha história com o RZO, essa é a minha história como escritor, né? Do porquê escrever sobre o livro RZO. Vale lembrar aqui que o livro do RZO ele foi escrito, né, o que a gente tem, todo o trabalho escrito de maneira independente, visitando recortes de jornais, revistas, lives que os caras fizeram, podcast, entrevista na televisão, no rádio, visitando toda a discografia deles, de pessoas em volta deles, isso organizado de forma cronológica para contar essa história do livro assim que é e trazer aí para vocês, né? Então é isso.